A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek, em mais uma mensagem da palavra de Deus. E o tema dessa mensagem é Jezabel. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar, porque vai edificar muitos irmãos. Amados, nós vivemos em todo o tempo da igreja, da história da igreja, da humanidade, acompanhando Jezabel. Jezabel, muitos homens têm medo de Jezabel. Inclusive, o profeta Elias teve medo. Ele correu de Jezabel. Porque é uma mulher cruel. Agora, vivemos uma atualidade que Jezabel morreu. Mas o espírito que usava aquela mulher, ele continua vivo e atuando. E assim como Elias correu, muitos homens ungidos de Deus, eles correm, eles têm medo. Não quer nem falar assunto no tocante a mulheres, porque tem medo de Jezabel. Porque Jezabel é a mulher que manda matar. Manda dois homens fazerem uma façanha, compra dois homens e consegue matar Nabote e tomar a sua vinha. É a mulher que persegue os profetas. E justamente esse espírito que continua, Jezabel morreu, mas aquele espírito que a usava, ele continua vagando por aí, usando muitas mulheres e muitos homens. Vou falar uma expressão popular, com o rabinho entre as pernas, correndo, com medo de falar certos assuntos no tocante à mulher, por causa que tem medo do espírito de Jezabel. Jezabel também, possivelmente aquele mesmo espírito, pede a cabeça de João Batista e continua. Mas eu quero tratar de uma carta do Senhor Jesus às 7 igrejas, a igreja em Tiatira, ao pastor da igreja, tá destinado ao anjo da igreja, que é o pastor. Aí Jesus está dizendo assim, isto diz o Filho de Deus, que tens os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo. Eu conheço as tuas obras, tua caridade, teu serviço, fé, paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, um homem de Deus, um homem que fazia a obra de Deus, e que as últimas eram mais do que as primeiras, um homem de fé, de paciência, que perseverava no Senhor. Mas aí Jesus vai dizer, tenho contra ti, é o que Jesus está dizendo para muitos nesse momento. Nesse momento, Jesus está dizendo para muitos homens, tenho contra ti que toleras Jezabel. Tenho contra ti que toleras
Jezabel. Jesus está dizendo isso para muitos pastores, muitos homens nesse momento. Tenho contra ti. Então não adianta ser um homem de Deus, exercer grande influência, mas a tolerar Jezabel. Por quê? O espírito de Jezabel, se o homem de Deus não vigiar, ele pode estar incorporado na sua própria esposa ou no seio da sua família. E por causa disso, o homem passa a tolerar a Jezabel. Mas qual era o problema que estava acontecendo na igreja lá em Tiatira? Qual era a influência que aquele espírito de Jezabel estava causando na igreja? Amados, é algo que está acontecendo hoje e que é proibido biblicamente pelo Senhor. E hoje é o que mais acontece. Jezabel pode até querer me procurar, me matar, mas eu fui chamado por Deus para pregar a verdade. Versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Jezabel, mulher que diz, profetiza, ensina, aí Jesus está falando, ensina engano aos meus servos. Ensina engano aos meus servos. Amado, está contrariando a palavra de Deus. Contrariando. Como está acontecendo hoje. Quantas mulheres estão liderando? Quantos ministérios que tem mulheres como liderança? Aí nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência. Mulher não foi chamada nem dada autoridade por Deus para ensinar. Nós não vamos ver nenhuma carta, nenhum evangelho de Maria, nenhuma carta de mulher alguma para doutrinar e ensinar a igreja. Então, por tolerância, e agora consagraram mulheres ao ministério pastoral, não de Deus, mas dos homens, porque o grande ensinador da igreja, que foi o apóstolo Paulo, que ele disse, se alguém ensinasse outra doutrina, além dessa que ele e os apóstolos haviam ensinado, que seja anátema, maldita, sem valor. Então esse evangelho que tem mulheres como liderança, é um evangelho sem valor. Não tem valor para Deus. Pastor, está desprezando as mulheres? Não. Não estou desprezando mulheres nenhuma. Muito pelo contrário. Estou ensinando, a Bíblia está ensinando as mulheres a se pôr no seu lugar. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. 1 Timóteo 2:12. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio.
O que o apóstolo Paulo quer dizer nesse silêncio? É no sentido de exercer autoridade. O homem foi chamado para ser o cabeça, para ser a autoridade e para ensinar a mulher. E não a mulher para ensinar o homem. Isso é inversão de valores. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como ordena a lei. Aí outra versão diz: a mulher esteja calada na igreja, no sentido de exercer a autoridade. Apóstolo Paulo era machista? Não, ele era macho. Eu sou machista? Não, sou macho. Coragem de falar a verdade. Esse espírito de Jezabel deve ser banido das igrejas. Mulheres não devem exercer autoridade de homem. Esse evangelho que consagra mulheres ao ministério pastoral é um evangelho anátema, maldito, sem valor. Jezabel já deve estar se mordendo de raiva. Mas a palavra de Deus, não é minha palavra. Grande doutrinador da igreja, apóstolo Paulo. Mantendo-se em atitude de respeito, como ordena a lei. E a lei, essa é a lei de Deus. Mulher não deve exercer autoridade na igreja, a não ser uma autoridade que for dada pelo pastor, pelo homem. Tito 2:5. Tito 2:5. Aí está dando a autoridade para a mulher. Mas essa autoridade é para a mulher mais velha ensinar as mais novas a serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, ou seja, não exercendo autoridade sobre seus maridos de forma alguma, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É isso que a Bíblia ensina. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Agora, é isso que a mulher pode ensinar as mais novas, ensinar os filhos Olha só o que eu vou falar para você, minha irmã, muito sério. A mulher que não se submete à autoridade do marido nunca terá autoridade sobre os filhos. Então a mulher deve ensinar os filhos dentro daquilo que foi passado pelo seu marido. Geralmente o que a gente vê acontecer é o homem virar as costas e a mulher fazer uma bagunça, dizer seu pai é um quadrado, é um bobo, é um chato, vamos fazer desse jeito aqui, faz aquela panelinha com os filhos. Você vai chorar depois. Você vai chorar. Você vai chorar depois.
Ou seja, o marido passa as ordens e a mulher executa com seus filhos. Mulher submissa, como vai ser isso? Assim, assim, assim. E ela executa as ordens do seu marido. Agora, apóstolo Paulo machista, não. Ele vai dizer aos Coríntios 11 que a mulher ora na igreja, que a mulher profetiza na igreja. Então, esse silêncio da mulher, você entende, nós vamos entender que é no sentido de exercer a autoridade. Então não é para a mulher ficar igual uma múmia na igreja. Aos Coríntios 11 ele fala que a mulher ora dentro da igreja e que a mulher também profetiza. Então não é uma mulher múmia, não. É somente no sentido de exercer autoridade. Nós vemos aí muitas igrejas que a mulher manda, que a mulher controla. Aí eu vou ensinar uma coisa também para os homens, para você, meu irmão, que está nos acompanhando, nos ouvindo. Você, meu amigo, que é um líder, que é um pastor. O que é ser cabeça? Quando Davi diz para o seu filho, anda na presença de Deus e ser homem. O que leva muitas mulheres a tomarem a liderança também? O que é ser homem? Esse fator leva muitas mulheres a tomar a liderança. Ser homem é tomar as decisões do lar, da igreja, da empresa. Ser homem é ter a coragem de colocar sua esposa no lugar dela. Mas nesse quesito, primeiro o homem falhou. E por essa falha, veio a desgraça, a desgraça de toda a humanidade. Porque Adão certamente estava ao lado de Eva, ouvindo a conversa de Satanás com Eva. Ele veio oferecer a fruta. Isso é o meu pensamento. Porque no ato da criação ali, após a criação, você desgrudaria da sua mulher? Ou melhor, sua mulher se desgrudaria de você? Obviamente que não. Então Adão podia ter tomado a decisão. Ele se calou. Tem até um livro aí, O Silêncio de Adão. Não, Satanás, nós não vamos comer essa fruta. Esquecer homem. Tomar as decisões, as atitudes. Deus nos constituiu homens. E homens é para liderar. E liderar é colocar as nossas esposas no lugar delas. No lugar de mulher. No lugar da mulher. A que preço? A qualquer preço. A qualquer preço. Mas parece que tem um espírito de medo. Cada vez menos se fala. A mulher deve ser tratada como princesa, como rainha, concordo. Eu procuro tratá-las.
mas desde que elas fiquem no seu lugar, no seu limite, principalmente no âmbito espiritual, no âmbito que rege a lei de Deus. E a lei de Deus não aceita mulher liderar, mulher exercer autoridade. Pode ser uma delegada, pode ser uma prefeita, pode ser uma presidente, pode ser uma rainha. Estou dizendo no conceito global do sistema, do mundo. Mas no âmbito espiritual, a mulher não pode exercer a autoridade de liderança sobre o marido e muito menos sobre a igreja do Senhor Jesus. Porque ele é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Esse é o sistema de Deus que não pode ser quebrado, não pode ser mudado e não vai mudar. Não vai mudar. Então, reveja os seus conceitos, minha irmã, porque essa é a palavra de Deus, não do apóstolo Paulo. Quem preservou essa palavra, até está chegando ao seu ouvido agora, foi Deus. Está chegando através do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro amor não existe medo. E por amar você, minha irmã, é que eu te trago essa mensagem. Desce do seu apogeu, desce do pedestal que o homem te colocou. Você sabe que na Bíblia não existe pastoras da igreja de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima mensagem, se o Senhor permitir. Não se esqueça de se compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.